Olá, família querida. Tudo bem com vocês? Família, eu prometi a vocês que eu ia postar alguns vídeos sobre o que o Detran não quer que você saiba. Só que como tudo na vida existe imprevistos, eu peço licença a vocês para hoje abordar um tema que não tem nada a ver com o Código Brasileiro de Trânsito. Mas eu vou continuar falando para vocês como vai ser o Código Brasileiro de Trânsito que entra em vigor no início do próximo ano. Mas hoje eu me vi na obrigação de fazer esse vídeo aqui, porque hoje eu fui surpreendido com a atitude. Hoje pela manhã eu tive que ir no aeroporto internacional aqui de São Paulo, aeroporto internacional de Cumbica. Bem, teve algo que me chamou a atenção. Chegou um voo, eram as 8h40 da manhã, procedente dos Estados Unidos. E todos que desembarcavam não precisou mostrar passaporte para entrar no Brasil, não mediu, não tinha ninguém para medir temperatura, simplesmente eles desembarcavam e já saíam do aeroporto e iam para os seus destinos. Até aí tudo bem, se não fosse o contrário. Brasileiro está impedido de entrar nos Estados Unidos por causa da pandemia. Enquanto isso, o governo americano proibiu a entrada de brasileiro lá no território americano. E aqui o nosso governo faz uma coisa dessa. Americano para entrar no Brasil, pessoal, por incrível que pareça, nem precisa de visto. Enquanto nós não podemos entrar lá. Eu não sei como classificar um governo de um país que toma uma atitude dessa. É a síndrome do vira-lata mesmo. Se nós não pudermos entrar no território nacional americano devido à pandemia, por que eles podem entrar aqui no nosso país e nem precisar de visto? Um país que já tem 236 mil mortos pelo Covid lá nos Estados Unidos. Aqui nós somos o segundo país em número de mortos devido a essa pandemia. No entanto, nós estamos impedidos de viajar a turismo, a negócio, seja lá do que for, de entrar nos Estados Unidos. Eles não cedem um visto. E aqui nem para eles entrar aqui de volta, tudo contaminado, não precisa nem de visto para entrar nesse país. O Brasil virou a casa da mãe Joana, como se diz no ditado popular. Não se valoriza o governo, não é o povo, é o governo do nosso país, não se valoriza, não valoriza o nosso país na comunidade internacional. Para você ver, nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, Portugal, Reino Unido, na França, tem cidades que já voltaram a ter o lockdown, porque o número de contaminação está aumentando nesse país. Você deve estar acompanhando nas mídias, na grande mídia, que o número de contaminados nos Estados Unidos vem aumentando gradativamente. É a segunda onda de contaminação por esse Covid-19. Aí na contrapartida, o governo brasileiro permite que americano entre aqui enquanto nós não podemos entrar lá. O governo brasileiro acabou de abrir a semana passada a Tríplice Fronteira. Ali no sul do Brasil, onde vai a fronteira Brasil, Paraguai, Argentina, está aberto. Sabemos que a Argentina, o número de contaminação na Argentina também está aumentando. Na Ásia está aumentando. Esses países fecharam as fronteiras. Inclusive Estados Unidos. E o governo, essa bosta desse governo brasileiro resolve abrir não, escancarar nossas fronteiras.
Aí começou novamente o número de contaminados no Brasil aumentar. Onde é que nós vamos parar? Se nós estamos impedidos de viajar para outros, entrar em outros países, temos que preservar a saúde do nosso povo, do brasileiro. Como que nós vamos preservar? Primeiro passo, fechando todas as fronteiras. Não existe esse negócio, porque americano pode entrar e nem visto, nem medir a temperatura vão medir. Os caras chegam aqui simplesmente, desce da aeronave, pega o táxi, o carro e vai embora para onde eles querem. Quem garante que esses americanos, esses italianos, esses ingleses não estão trazendo novamente essa pandemia para dentro do Brasil? Por irresponsabilidade de um governo incompetente, que não valoriza, um governo suicida, que despreza essa doença. Então isso me chamou a atenção. Eu, como cidadão, vi aquela cena daqueles americanos chegando aqui, não tinha guarda, não tinha Polícia Federal, não tinha ninguém, simplesmente descia, pegava suas malas, pegava o táxi, o Uber, seja lá o que for, e ia embora, aqui dentro do nosso território. Eu tenho um colega meu que precisa viajar para os Estados Unidos a serviço. Já tem 4 meses e ele não viajou ainda a serviço, que não é a passeio, é a serviço, porque o governo americano proibiu de brasileiro entrar no território deles lá. Eu não estou condenando o governo americano. Eles estão certos, sim, de se prevenir. Quem está errado é o governo nosso, o governo brasileiro, com essa porcaria dessa síndrome de vira-lata quando se refere aos Estados Unidos. Nós temos que procurar nos valorizar como pessoa, como a terra de gente boa que somos nós, os brasileiros são bons por natureza. Mas fazer um papel ridículo desse, de se submeter a capricho de governos dos Estados Unidos, seja lá de que país for, nós temos que nos valorizar como um ser humano, como pessoa e como brasileiro. Não podemos aceitar isso simplesmente. Eu achei ridículo. Ridículo ver aquela cena. Por isso que a fama do Brasil lá fora é a pior possível. Enquanto isso, estamos aumentando. Já passamos de 162 mil mortes, vítimas fatais com essa Covid. Os Estados Unidos é em primeiro, nós estamos em segundo. A Índia em terceiro. Mas o Brasil, o governo brasileiro se dá o luxo de abrir todas as fronteiras e todos os aeroportos. Não é incrível? Eu achei o cúmulo, o absurdo, o despreparo desse governo. Governo incompetente que não se valoriza nem procura valorizar o povo brasileiro diante da comunidade internacional. Tem que seguir o exemplo dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Índia, da Itália, da França. Fechar as fronteiras sim. Até que se resolva esse problema dessa Covid, surja uma vacina, seja lá o que for. Mas não, eles estão lutando. Eles estão fazendo o maior sacrifício para que o número de contaminados aumente aqui no Brasil. Tanto a comunidade internacional como o próprio governo brasileiro. Eles estão fazendo de tudo para que aumente o número de contaminados. Em contrapartida, achando pouco abrir as fronteiras, esses vagabundos ainda relaxam. Estão liberando tudo. Agora nós sabemos que eles estão liberando porque é época da eleição. Logo seguida a eleição, vocês vão ver fechar tudo de novo. Mas aí o número de contaminados e de vítimas fatais já vai ter aumentado, talvez até dobrado. Então fica aqui o meu repúdio, que eu não sei onde esses caras aprenderam a fazer política, que na verdade política não é isso. Política é a valorização dos cidadãos, do seu país. Política que eu falo, política do governo federal, do governo dos estaduais também, que são outros bostas. Eles, nenhum deles, nem federal, nem estadual, estão interessados na saúde pública. Para eles, tanto faz morrer 10, 20 ou 30 ou 1000.
Eles estão pouco se importando porque não é parente deles que estão vulnerável a esse vírus aí pela rua. Então fica aqui o meu repúdio, tá, pessoal? Eu gostaria muito de, em vida, ainda ver o Brasil ter um governo que valorize seu povo, que valorize o maior patrimônio que o povo tem, que é a saúde, que é a vida. Porque eu estou com 55 anos, não vi nenhum governo ainda que valorize o povo como deve ser valorizado, como está na Constituição Federal. É muito absurdo. Então eu fiquei tão desde manhã que eu não consegui trabalhar só pensando no absurdo que eu estava vendo. Aquele monte de americanos chegando aqui no nosso território sem pelo menos apresentar um documento de identidade ou passaporte. O governo brasileiro abriu, escancarou. Não precisa, para americano entrar no território brasileiro, não precisa mais de visto, não precisa mais de passaporte. Pô, que absurdo é esse? Abrir a porta, abrir as fronteiras do nosso país para o centro da pandemia, que é os Estados Unidos, para eles trazer essa pandemia para cá de volta. Os números estão aumentando gradativamente, diariamente, e o governo não toma de reconhecer, ter a humildade de reconhecer que errou e fechar todas as fronteiras. Ele faz o contrário, ele abre mais fronteira ainda. Como eu falei, abriu a fronteira com Paraguai e Argentina. É um absurdo. Eu não vou xingar mais o governo, porque se eu for xingar mais o governo, eu vou perder a minha razão. Porque para eu xingar o governo, eu tenho que xingar também o povo brasileiro, que continua aplaudindo filha da puta de político. Eles não cobram. O povo brasileiro que eu digo é na sua grande maioria, tá, pessoal? O povo não cobra político. Aplaude. Diante de tudo isso. É um absurdo. Como diz no ditado popular aí, eu acho que a NASA deveria vir para o Brasil estudar o comportamento do brasileiro, porque é inacreditável. É inacreditável. Você que está vendo esse vídeo, talvez você tenha interesse em viajar para o Reino Unido, para a Itália ou para os Estados Unidos. Você sabe que você está precisando viajar a trabalho ou a turismo, mas não pode, está impedido, porque esses países não deixam. A fronteira desses países estão fechada, principalmente os brasileiros. Mas, no entanto, na contramão de tudo isso que os outros países estão fazendo, o nosso governo, o nosso desgoverno, resolve abrir todas as fronteiras e abrir as pernas também para americano. Estando contaminado ou não, pode chegar aqui e fazer o que bem quiser. Quem garante para a gente, povo brasileiro, que naquele voo que eu vi hoje, não tenha pelo menos 3 ou 4 contaminados? Ninguém pode garantir. Isso me revolta. Tá bom, pessoal? Era só para deixar esse desabafo hoje aqui, que não estava programado vídeo nenhum para hoje para o nosso canal. Mas amanhã terá o vídeo que eu vou voltar a abordar o tema do Código Brasileiro de Trânsito, que eu prometi a vocês fazer alguns vídeos para falar para vocês o que os Detrans do Brasil todo não quer que você saiba. Esse assunto também é super importante para a sociedade, muito importante para o povo. Por isso que eu resolvi fazer esses vídeos sobre o Detran, tá bom? Hoje foi uma exceção, vocês me desculpam. Não quebrei o que prometi, porque ainda continuo prometendo. A partir de amanhã vai ter vídeo novo aqui sobre o assunto, o tema Detran, Código Brasileiro de Trânsito. Esse vídeo de hoje é só para fazer esse desabafo e para vocês terem ideia como é que se encontra o nosso país. Está entregue, infelizmente, está entregue à própria sorte. Nós não temos governos, nós não temos governo federal, não temos governos estaduais, é tudo farinha do mesmo saco. Não cumpre o que consta e o que diz, o que obriga eles cumprir, que está na Constituição.
Talvez muitos governadores e o nosso governo central, federal, talvez nunca tenha lido nem a Constituição. Não digo nem entender, nem ler. Eles acredito que eles não deram o trabalho de ler a nossa Constituição. Porque se eles conhecessem, tivessem um conhecimento profundo da Constituição Federal do Brasil, jamais eles iam fazer esse papel ridículo de abrir as fronteiras e abrir exceção para os americanos entrar aqui sem precisar de visto. Enquanto nós somos escorraçados de lá dos Estados Unidos, somos impedidos de entrar nos Estados Unidos. Porque qualquer brasileiro hoje, se necessário, se for preciso entrar no território americano, tem que entrar pela fronteira do México, contratar coiote para entrar ilegalmente, porque legalmente você não entra no território americano, devido à pandemia. Como se eles tivessem menos vítimas do que a gente aqui. O número de vítimas fatais nos Estados Unidos é quase o dobro da nossa aqui. Mas eu respeito a opinião deles e gostaria muito de ver o governo tomar uma posição decente e também fechar nossas fronteiras e impedir que americano entrasse aqui. Tá, pessoal? Esse foi só um desabafo, obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós vamos voltar àquele assunto dos Detrans do Brasil todo. Tá? Tem muitas coisas que eu preciso passar para vocês, que o Detran não quer que vocês saibam, mas depender de mim, vocês vão saber sim. Para saber até se prevenir dessas multas abusivas que nós temos aqui, tá? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.